Paz e luz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos falar sobre mediunidade. É um tema bastante interessante, discutido por muita gente, pastores, espíritas. E vamos conversar, ter aquela opinião que temos sobre este ou aquele assunto. Você pode colocar na descrição desse vídeo a sua opinião. A mediunidade, nos termos espíritas, ou seja, é uma palavra particularmente espírita, que define uma pessoa que tem um dom ou vários dons de Deus, que tem uma capacidade de comunicação com o mundo espiritual, ou ter visões, sonhos, ou mantém contato com pessoas que já partiram para outro plano, segundo o Espiritismo. Então, a mediunidade seria basicamente isso, pessoas que possuem dons. Aí eles acrescentam um pouquinho, dons de conversar com pessoas que já morreram, né? Necromancia, a consulta aos mortos, a comunicação com os mortos. Acerca dos dons, a mediunidade, a Bíblia também fala sobre dons espirituais. Que Jesus levou cativo o cativeiro, ou seja, levou preso aquilo que nos prendia, e deu dons aos homens. Então Jesus, ele provocou uma verdadeira revolução espiritual em todos os homens, independente das religiões. Sendo bem claro sobre os dons que a Bíblia fala, que os evangélicos falam, que os católicos falam, que os espíritas falam, esses dons não pertencem à religião deles. Ou seja, eu tenho um dom de visão porque eu sou evangélico. Eu tenho um dom disso porque eu sou católico. Eu sou médium e tenho um dom daquilo porque eu sou espírita. Nada disso. O dom pertence a Deus. Nem pertence ao espiritismo, nem ao catolicismo e nem aos evangélicos. A nenhuma organização. Embora que as pessoas que têm dons acabam, politicamente falando, participando desses grupos religiosos que todos nós participamos. Eu mesmo participo de um, sou evangélico, então faço parte desse grupo, né? Mas não é por ser evangélico que tem dons. Fulano é crente, tem dom. Não, ele tem dom porque Deus já deu, ele buscou, alguma coisa aconteceu e ele tem esse dom. Os dons que Jesus deixou na humanidade não é só o dom de falar língua estranha, de pular, de ter visões, de ter revelações, né, que no mundo dos espíritas é adivinhações. No mundo evangélico é revelações. Então é mais ou menos, basicamente a mesma coisa, vista de pontos diferentes. Pois bem, os dons de Deus, eles vieram sobre todos os homens. Encontramos na Rússia a menina que tem a visão de raio-x, e ela não é religiosa, né? Ela vê a pessoa, vê a doença, vê o que a pessoa possivelmente tenha dentro dela, e essa capacidade já foi levada para os Estados Unidos, foi estudada e tudo mais. É uma capacidade que os cientistas não sabem de onde vem, mas sabem que existe. Existe o homem magneto, ou seja, no mundo todo não é um só, não, são vários homens que conseguem prender no corpo vários ímãs, tal. Homens matemáticos que conseguem fazer contas que computador tem dificuldade de fazer, e vários outros tipos de dons, né? Tem até aquela série Super-Humanos na televisão e mostra homens com capacidades diferentes, são dons de Deus, capacidades que Deus deu ao homem. Na verdade, nós temos tudo isso. Quando houve a queda, aí perdemos. E alguns conseguem recuperar algumas partículas daquilo que tínhamos, mas Adão tinha tudo isso. Adão tinha visão, raio-x, Adão voava, Adão tinha visões, Adão tinha revelações, telepatia, essas coisas todas. Na igreja acontece muito isso. Tem umas igrejas que acontece muito, outras não. As que buscam mais assim o dom, o que a igreja busca, ela recebe. Então ela tem dons de visão, de revelação. Pois bem, o dom não pertence à religião. Essa conversa aqui, você é médium, você tem que desenvolver, venha para a nossa religião, venha para a nossa mesa, não sei o que lá, tal, isso é conversa. Na verdade, é uma maneira dele pescar você. Porque pessoas com dons sempre foram buscadas, em todas as eras.
Hitler não poderia saber que uma pessoa que tinha um dom, que ele mandava buscar essa pessoa, né? E essa pessoa era valorizada, era estudada, completamente estudada. Há até quem diga que eles conseguiam cruzar esses caras para ver se produziam uma raça superior. Eles sempre quiseram uma raça superior, a raça ariana. Também não foi só eles, mas outros povos também fizeram isso há muito tempo. Então isso não é coisa nova. Então você tem um templo, você fazer um templo ali e descobrir que fulano tem dom de cura. Então você ia atrás de fulano, aí dizer, ó, vem para nosso templo tal. E aí ele ia, e lá ele continuava fazendo curas, e com isso juntava mais gente naquele templo. E isso não mudou, continua a mesma coisa hoje. Os dons é maravilhoso. Tem gente que tem dom de cura, ele consegue curar. Tem gente que tem dom disso. Tem gente que tem energia suficiente para expulsar a maldição. Tudo isso dado por Deus. Isso não tira a mão de Deus, não, porque isso vem de Deus. Todo dom e toda boa dádiva, a Bíblia diz, todo dom e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então vem de Deus. Todos os dons. Então, aquele dom não é de Deus, aquele outro não. Todos os dons. Agora, os dons, eles podem ser, segundo a minha opinião, singela e fraca, de ser humano que somos, todos nós, todo dom pode ser usado para o bem ou para o mal. Ou seja, uma pessoa pode ter um dom de revelação e usar esse dom de revelação para o mal. E aí também pode usar para o bem dentro da igreja, orientando a pessoa, olha, eu tive uma revelação com você assim, ó, cuidado, faça isso, isso, isso. Amém. Então esses dons, eles pertencem a Deus. Na verdade, o que existe é uma pesca ao dom, uma caça ao dom. Então, principalmente os espíritas, eles foram muito sábios nessa área, né? E eles andam atrás de pessoas que estão com dons. A maioria das pessoas, quando manifesta dons, eles se assustam, porque não sabem o que é aquilo. A pessoa começa a ter revelação, e esta revelação perturba ele fica pensando que está doido. Será que é um espírito do mal? Será que é um demônio? O que está havendo? Que existe sim perturbações demoníacas, é outra coisa. Mas existe o dom, e como alguém queria dizer, a mediunidade da pessoa. Então vai lá um grupo de religiosos e diz, ó, você é médio. Você é médio de nascença. Então você vai ter que vir para nós para desenvolver esta capacidade que você tem. E aí a pessoa vai, e aí se ganhou o cara, né? Se ganhou o cara. A pessoa que tem dom, ela tem que saber que esse dom é de Deus. Existem pessoas católicas com dom, existem evangélicos com dom, existem espíritas com dom. Existem pessoas que nem é religioso e tem dom. E esse dom é para a glória de Deus, é para a melhoria das pessoas, é para ajudar as pessoas. É a nossa parte espiritual, a flora do bem. Os dons não estão sujeitos à religião. A pressão, existe uma pressão dos espíritos para a pessoa que tem dom. Ou seja, a pessoa que tem um dom, ele se sente pressionado ou perseguido por espíritos. Por quê? Porque o demônio sabe que aquela pessoa é uma ameaça para ele. Então ele vai perseguindo essa pessoa, vai seguindo, tentando desestruturar essa pessoa. Pois bem, a questão da opressão, existem pessoas que são oprimidas pelo diabo, aí tem visões, escutam vozes e tudo mais, também são confundidas, aí diz, ó, você é médium. Mas ali a pessoa não é médium, nem tem dom, ela está sendo oprimida pelo diabo, por alguma maldição que recebeu, por algum pacto que fez, por alguma coisa hereditária que está o seguindo. Então ele vê vultos, escuta vozes, vê coisas batendo. Isso aí nada mais é do que uma opressão. E muitas vezes a pessoa diz, você é médium, venha para nós, a gente desenvolver. Aí a pessoa vai, porque aquilo ali, a pessoa sabe que está sofrendo aquilo ali.
Não é conversa, não é alguém que disse para ela. Ela viu, ela tem medo, ela sabe que aquilo ali não passa de uma opressão do diabo. Ou alguma coisa está errada. Então ela está procurando uma saída. E às vezes ela encontra um equilíbrio, né, dentro da religião. Os dons são diferentes, os dons são capacidades que Deus dá. Então existe um dom de visão, onde você pode ver um demônio, pode ver um anjo, pode ver uma situação. Isso aí é um dom maravilhoso, não tem nada demais, é um dom que Deus dá, né? Que o Senhor Jesus concede. As pessoas que têm problemas com dons, aliás, têm dons, elas têm problemas com perseguição. Geralmente, quem tem problema com dom espiritual tem perseguição espiritual atrás dessa pessoa. Então ela tem que se proteger. Ela tem que se proteger. O fato de desenvolver, sim, existe. Como você desenvolver? Você tem um dom de visão, você vê as coisas. Então você tem que orar para Deus mostrar coisas boas para você, mostrar coisas que possam mudar a vida dos outros, ajudar os outros a se livrar do mal. E como o rádio, ele às vezes está fora de sintonia, então tem que ajeitar a sintonia, né? É como conheço vários irmãos que eles só tinham visões e sonham com coisa ruim. Fulano vai morrer, ele sonhava, fulano não sei o que ela sonhava. Ele nunca sonhava nada bom, porque a sintonia dele estava só na frequência má. Então, equilibrando isso aí, ele recebe tanto a visão boa quanto a visão má, para na visão boa ele afirmar e continuar, e na visão má ele ir lá avisar e tentar livrar do mal. Bem, a minha opinião é essa sobre mediunidade. Os dons de Deus que estão escritos em 1 Coríntios são dados por Deus aos homens, e que todos os homens teriam dons espirituais. Tem gente que tem um dom de falar, tem gente que tem um dom de ter visões, tem gente que tem dom de administrar. Às vezes ligamos somente dons àquelas velhinhas que saem passeando no culto de oração. Eita, tarabei, baraburu. Aquilo ali, às vezes é até emocionalismo. Dom mesmo, nós encontramos em várias partes da vida, do mundo. Nós encontramos pessoas capazes de curar um aleijado, de curar um câncer. Essa pessoa é uma pessoa bendita, né? Ela pode ser evangélica e às vezes vai para outra religião, e lá naquela outra religião começa a desenvolver, aí mistura tudo, mas o dom é de Deus, que Deus deu para ela. Ela podia ser católica, podia ser evangélica, podia ser espírita. Aquele dom veio para ela abençoar as outras pessoas. Quero dizer para você que todos nós que viemos a este mundo, viemos e trouxemos um dom dado por Deus. E que os dons não estão ligados somente a emocionalismo e a língua estranha. Não. Mas tem pessoas que têm dom dado por Deus de administrar. Mas pastor, para que serve o dom de administrar? Serve para administrar. Imagina as empresas sem administradores, um pobre pinhão iria morrer de fome, porque iria faltar o salário, porque ele tem que ter uma administração. Se não tiver administração, se perde tudo, qualquer coisa se perde. Então tem o dom de administrar, né? Tem dons espirituais, que é visão, profecia, língua estranha, né? E outros dons. Existem muitos dons, eu sei que você tem um, mas às vezes ele existe dentro de você, e você até sabe que ele existe, mas nunca parou para desenvolver. Então chegou a hora de você desenvolver este dom através do poder da oração. Afiar o facão. Vamos dizer que um dom que você recebeu seja um facão. Então vamos afiar esse facão e ele vai cortar até um fio de cabelo. Chegou a hora de você se desenvolver. Ah, pastor, é desenvolver com os espíritos. Não, nada disso. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Renovai-vos pelo poder do vosso pensamento, da vossa consciência. Então, nós podemos desenvolver sim, renovar, crescer. Você pode desenvolver o dom da palavra, pregar muito bem. Você pode desenvolver outros dons que está dentro de você, que Deus te deu. Pastores, eles têm que se acordar e botar o povo para orar, para que os dons sejam desenvolvidos. Não emocionalismos, né? Mas os dons mesmo. Que os dons sejam desenvolvidos. Dentro de você existe o melhor de Deus. Deus deixou uma sementinha, um dom.
lá dentro. Tem pessoas que passam a vida toda, morrem, vai embora e não desenvolve. Outros desenvolvem. Você pode orar a Deus, para Deus revelar em você os melhores dons. Jesus disse assim: procurai com zelo os melhores dons. Foi Paulo, né? O apóstolo Paulo falou. Procurai com zelo. Então, a gente pode procurar. Então, está escondido. Você vai procurar uma coisa que não está escondida, você tem que procurar uma coisa que está escondida, não é verdade? Então, procure com zelo, ou seja, procurar com cuidado, prestar atenção, e orar é procurar. Então, vamos orar agora, neste momento, para Deus manifestar em você os melhores dons. Existem muitas capacidades espirituais que você pode ter para ajudar as outras pessoas. Você não precisa ser espírita, macumbeiro, kardecista, não sei o que lá. Não. Você precisa acreditar em Deus. Esse dom pertence a Deus. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro ao Senhor para que o Senhor desenvolva na vida desta pessoa que está me assistindo os melhores dons na vida dela. Que os teus dons manifestem na vida dela. Que ela venha saber lidar com esta capacidade espiritual. Venha desenvolver, afiar a ferramenta. Porque esta capacidade vem de ti, vem dos céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, está tudo plantado dentro de nós como semente. Faz crescer. Faz florar. Equilibra o nosso dom. Equilibra a nossa emoção, nossos dons, para que venhamos a ter uma vida quieta e sossegada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Amém? Paz e luz, procure com zelo os melhores dons. Deus tem o melhor para você. Paz e luz para você.